Alô galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista Ferreira na área para mais um quadro e um estudo, uma catequese sobre a nossa fé católica. Olha, eu peço encarecidamente para vocês que vocês compartilhem os vídeos, dê o seu like, se inscreva no canal, vamos aumentar os nossos inscritos, vamos propagar mais essas pequenas catequeses. Olha, no último vídeo eu falei sobre a questão da nossa fé. Os protestantes falam que só ela basta, né? O Evangelho de São Marcos, só em 2 versículos, deixam bem claro que a fé é o começo de tudo, mas não só a fé. A fé é o começo, ela é essencial, mas a gente temos que buscar mais, prestar atenção quando Jesus envia os apóstolos e falam, aquele que crê e for batizado, no versículo 15 ao 16 de São Marcos, no capítulo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Crê, fé e batizado, sacramento. Os protestantes também falam, né? Vamos olhar aqui para o quadro, vou deixar o quadro aqui, eu peço perdão a vocês que o último vídeo não ficou tão boa a imagem, eu estou tentando melhorar a imagem, comprando equipamento, tentando fazer com que melhore. Eu só peço para vocês que vocês tenham paciência. Aqui no Nordeste está um calor de rachar, mas vamos que vamos, né? Olha, a Bíblia é a única fonte da nossa fé, a única fonte. Os protestantes falam que sim. A Igreja Católica fala que não, que nós temos o tripé, a Bíblia, a tradição apostólica e o magistério da Igreja. Vamos entender um pouquinho como andou a tradição, a Bíblia e o magistério. Mas não agora, não no começo, no Novo Testamento, mas vamos começar capa por capa da Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, para nós entendermos mais, para não ficar um estudo de alguma maneira com algumas lacunas, né? Vamos entender um pouco mais. Olha, resposta católica. A própria Bíblia não apresenta nenhum índice dos livros sagrados e não afirma que nenhuma parte seja ela a única fonte da fé e da palavra de Deus. Ela nunca afirmou isso, a Bíblia. Pelo contrário, lemos nela que por muitos séculos Deus confiou oralmente a sua palavra e aliança a Noé, a Abraão, que pela tradição oral passava do pai para os filhos por muitas gerações. A gente vê isso na questão, logo no começo com Adão, né? Gênesis capítulo 4, verso 8, a gente já entende aqui do Gênesis para chegar à punição de Caim, né? Capítulo 4, verso do 15 ao 18. O próprio Deus estabelece, né, um sinal em Caim e ele perdeu, né, a graça, porque ele no versículo do capítulo 4, versículo 9 ao 10, ele tinha matado o seu irmão e Deus pergunta a ele onde é que está Abel e ele se faz que não sabia, tendo ele matado o seu irmão. E ele é punido e ele leva essa palavra dessa punição com ele, né, como um sinal para que ninguém o tirasse a vida, né? Vamos entender um pouco mais do que nós estamos querendo mostrar para vocês aqui, né? Também Moisés recebeu a palavra e a aliança de Deus. Recebeu a palavra e a aliança de Deus oralmente. E mesmo depois, quando escreveu os primeiros livros da Bíblia, guardou na arca da aliança o ensinamento bíblico, foi confiado ao sacerdote Arão e a seus filhos. Agora vamos para a Bíblia. Vamos entender um pouco mais essa questão aqui. A gente sabe que Moisés, todo mundo fala que o Pentateuco, né, ou a Torá, foi escrita por Moisés. A gente sabe que tem estudiosos da Bíblia que falam que não, né, porque no livro de Deuteronômio fala-se da morte de Moisés e ele próprio não escreveu a sua morte, né, onde ele, mas aí nós não estamos entrando neste tipo de assunto, estamos entrando na tradição oral. Vamos entender aqui o que está. Pega a sua Bíblia aí, vai escrevendo aqui essa projética no caderninho, depois você vê o vídeo, revê o vídeo que você vai entender demais sobre a questão da nossa tradição. Pegue aí capítulo 10, verso do 8 ao 11 de Levítico, eu estou aqui com a Bíblia da Eclésia. Vamos entender como essa palavra de Deus, a aliança de Deus, melhor dizendo, e a palavra caminharam no meio do povo de Israel. Versículo 8 do capítulo 10 de Levíticos. Disse também o Senhor a Arão: tu e teus filhos não beberás vinho, nem qualquer coisa que possa embriagar. Quando entrardes no tabernáculo da reunião, para que não morrais,
porque este é um preceito eterno para as vossas gerações, para que tenhais a ciência de saber discernir entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, é para que ensineis, prestem atenção. Olha como caminhava a aliança e a palavra de Deus, oralmente, olha, para que ensineis aos filhos de Israel todas as minhas leis, que o Senhor lhe prescreveu por intermédio de Moisés. A gente sabe, né, que ali no livro do Êxodo, no capítulo 20, verso do 1 ao 17, Deus entregou a Moisés a lei, as 2 tábuas, né, da lei, que andavam dentro da Arca da Aliança. É bom a gente entender isso e a gente prestar bem atenção às 2 tábuas, mas todo o resto, preceitos, foi levado oralmente. Todo o livro de Levítico, que é o livro das leis de Moisés, os decretos, Deuteronômio, tudo foi através da tradição oral. Vamos entender, deixar a Bíblia da Eclésia aqui, vamos entender um pouco mais. Caminhemos no nosso estudo, né, para ver se foi só, para ver se os irmãos protestantes estão certos, né? É só a Bíblia a nossa fonte, né? A Igreja Católica fala que não é só a Bíblia, a tradição apostólica e o magistério, mas eles falam que é só a Bíblia. Vamos entender, também Jesus não escreveu e não mandou escrever nenhum livro, mas escolheu, ensinou e autorizou oralmente aos apóstolos, ordenando-lhe: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois ensinai-vos todos os povos, ensinando a observar tudo o que vos mandei. A gente encontra essa citação que eu falei para vocês, Mateus, capítulo 28, verso do 18 ao 20. Jesus manda oralmente. Presta atenção que ele não fala assim, vão com a Bíblia, né? Ele não fala isso, nosso Senhor não fala essa questão, não. É bom a gente entender bem isso, para que a gente tenha essa noção, né? Vamos um pouco mais adiante, para nós entendermos mais, né? Cumprindo esta ordem, os primeiros cristãos espalharam o Evangelho por tradição oral em toda a parte durante os primeiros séculos, como se pode ler nas seguintes cartas de São Paulo. Vamos entender um pouco mais, né? Porque a igreja caminhou 4 séculos sem ter o cânon da Bíblia formado. Já fiz vídeos aqui falando sobre essa questão. 4 séculos. Vamos começar porque São Paulo falou a Tito, né? Vamos lá, pegar a Bíblia novamente da Eclésia, né? Minha amiga, a Bíblia da Eclésia, para nós ver o que São Paulo falou a Tito, né? O que é que São Paulo fala a Tito no capítulo 1, verso 5? Deixei-te em Creta, para que regules o que falta e estabeleças presbíteros nas cidades, segundo as prescrições que te dei. Oralmente, São Paulo enviou Tito a Creta, né? É claro que depois São Paulo começou a escrever as suas epístolas para orientar melhor seus filhos na fé que caminhavam com a Igreja de Jesus, né? E Tito foi passar oralmente as prescrições do Senhor. Vamos entender também que Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 2, São Paulo também fala a Timóteo, né, que era bispo, as mesmas coisas, ó. Tu, pois, filho meu, fortifica-te pela graça que é em Jesus Cristo, e guardando o que ouvistes da minha boca, diante de muitas testemunhas, entrego o homem fiéis, que sejam capazes de instruir também outros. Entrega a homens fiéis. Aqui é a Bíblia Sício Clementina, né? A Bíblia, a Vulgata de São Jerônimo. Olha o que São Paulo fala a Tito, né? A Timóteo. Ele falou a Tito, falou a Timóteo, tudo oralmente, galera. Presta atenção, tanto Tito como Timóteo foi tudo oralmente. Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses,
Paulo fala algo semelhante no capítulo 2, verso 13. Prestem atenção no que Paulo fala. No capítulo 2, verso 13. Por isso é que nós também damos sem cessar graças a Deus, porque quando ouvimos, recebestes de nós outra palavra de Deus. Vós a recebeste não como palavra de homens, mas segundo a verdade, como palavra de Deus, a qual a obra em vós, os que crestes. Preste atenção que São Paulo também fala nessa questão da pregação oral. Vou repetir de novo. Por isso é que nós também damos sem cessar graças a Deus, porque quando ouvimos, recebeste de nós outra palavra de Deus. Aqui é a Bíblia, a Vulgata de São Jerônimo. Vós a recebeste não como palavra de homens, mas segundo a verdade, como palavra de Deus, a qual obra em vós, os que crestes. Prestem atenção que nessa passagem aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13, está assim. Na segunda carta, Paulo já deixa bem claro essa questão da tradição, né? Prestem atenção o que ele coloca na segunda carta, no capítulo também 2, verso 14. Assim, irmãos, estáis firmes e conservai as tradições que aprendestes, ou de palavra ou por carta nossa. Prestem atenção que aí São Paulo deixa as duas vias, né? Ele, o magistério, Paulo, o magistério, escrevendo na segunda carta aos Tessalonicenses, fala a questão do nosso tripé, né? Paulo, o magistério, fala por viva voz ou por carta. Prestem atenção como tripé. E imagine que no capítulo 3, que aqui eu não coloquei, da segunda Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 6, está assim: mas vós vos intimamos-nos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vós apartei de todo irmão que anda desordenado, e não segundo a tradição que ele os mais receberam de nós outros. Prestem atenção, os irmãos protestantes, eles falam muito dessa passagem, né? 2 Timóteo, capítulo 3, verso do 15 ao 16, que fala sobre a questão: toda escritura é inspirada por Deus, útil para refutar, para corrigir, para ensinar. Prestem atenção que eles se utilizam dessa passagem aqui e esquecem do que Jesus falou a Pedro, né? As chaves é isso aqui, ó. É a doutrina, é aquilo que ensina, é a tradição por palavra, a tradição por escrita, que o magistério tem esse poder das chaves. Porque quando São Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15, ele fala que a igreja é coluna e sustentáculo dessa verdade. Portanto, irmãos e irmãs, vocês que viram esse vídeo, curtam este vídeo, compartilhem, vamos espalhar mais essas pequenas apologéticas, né? E entender que a tradição da igreja, ela é a tradição que trouxe as escrituras sagradas do Novo Testamento, toda ela, e o Velho Testamento, ele foi recebido por Moisés, 2 pedras da lei, né? E Moisés levou todo o resto em tradição, como ele recebeu também de Abraão, vindo de Noé, vindo lá de trás de Adão e seus filhos, e caminhou, né? Adão e seus filhos, Noé e seus filhos, chegou a Abraão, e Abraão a Jacó, a Isaac, Jacó, e toda ela por tradição. Olha, e o Novo Testamento, a gente sabe que todo ele, né, foi escrito por tradição. Jesus não deixou nada escrito, Jesus não mandou os apóstolos escreverem, né? É bom a gente entender bem isso. A Bíblia, ela, o índice dela, o apêndice, melhor dizendo, ele não foi colocado por nenhum evangelista, nem São Paulo, nenhum outro que escreveu, porque foi a igreja que colocou capítulos, versículos. A igreja fez tudo isso para você, irmão protestante, ter a sua Bíblia debaixo do sovaco e depois vir falar, cuspir
na tradição que trouxe essa Bíblia do Novo Testamento, toda ela que era oral para a escrita. Prestem atenção que até o século IV não existia Sagradas Escrituras. Para nós finalizar, uma mensagem de Nossa Senhora de Anguera, no número, a mensagem 239, fala assim: ela foi dirigida a Pedro Reis no dia 18 de 11 de 1989. Queridos filhos, eu sou a mãe dos pobres, sou a rainha da paz, vós sois cristãos. Isto proporciona-me grande alegria. Vós todos cristãos procurai conduzir a todos os meus pobres filhos a plenitude da verdade, que se encontra unicamente na Santa Igreja, fundada por meu filho, para levar o Evangelho da salvação a todos os povos. E eu concluo o vídeo. Eita, caiu, foi tudo agora, galera. Agradecendo a vocês. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, escutem os apelos da Virgem Maria, conheçam as aparições de Nossa Senhora de Anguera. E vamos que vamos. Salve Maria, viva Cristo Rei.